Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do livro. Nosso livro da vez, talvez você deva conversar com alguém. Hoje a gente vai falar dos capítulos, deixa eu até pegar aqui, capítulo 32, atendimento de emergência, capítulo 33, karma, e o 34, apenas seja. Esse livro é incrível, a Greta já tá aqui, deixa eu... Então, para quem tá vendo esse livro pela primeira vez, é um livro da Lori Gottlieb. Oi, bom dia! Fazendo um resumo aqui para quem tá chegando. Tá, vou colocar melhor. Tá. Agora Então, para quem tá vendo pela primeira vez, esse livro é sobre uma terapeuta, né, uma psicóloga, que conta um pouco da sua história e da história de seus pacientes. E no meio dessas conversas, dessas histórias que ela conta, ela fala sobre o que é fazer terapia, como a terapia funciona, né, o que realmente é e o que não é terapêutico. Então é bem interessante. O livro é para profissionais e não profissionais da área. Exatamente. E aí, nós já estamos mais da metade do livro, e esse capítulo 32 ele vai falar de um atendimento de emergência que ela faz com a Rita. A Rita é uma paciente ela tem quase 70 anos, 70 anos, isso. Que vem trazendo uma depressão, né? Esse é o caso da Rita, né? Ela vem trazendo uma depressão e aí ela fala que vai fazer 70 e ela quer sair desse lugar, né? Senão ela vai se matar. Fala que aos 70 anos ela vai cometer. Ela tem uma programação de cometer o suicídio com 70 anos. E aí ela está fazendo terapia para lidar com tudo isso. Ela se sente muito sozinha, então as histórias da Rita estão sempre voltadas para algum encontro, alguém que ela conheceu. Então, não é diferente numa dessas daqui, né? Esse atendimento de emergência é que ela marca com a Lori um atendimento fora do horário trivial delas lá de terapia, porque aí pela primeira vez, depois de não sei quanto tempo, ela vai contar sobre, como que ele chama mesmo? Miron. Isso. Miron, né? Que a princípio é um amigo que ela foi ela fala que é um ex-amigo. Ex-amigo. E é ex-amigo justamente por isso. Por isso que ela vai marcar esse atendimento de emergência, né? Porque a Laura é até estranha, fala, nossa, a gente tá aqui há tanto tempo e ela nunca falou desse cara. Isso. E sempre na tentativa de buscar alguém e falar sobre não acreditar muito no amor e tal, mas querer alguém, né? E aí, a hora que ela traz o Miro, o que fica muito claro no caso da Rita, né? Que ela não se permite realmente ser feliz com alguém. Né? Tomara que ela traga a Rita de novo em alguns outros capítulos. Tem coisa aí, né? Tem coisa aqui. Porque esse Miron, gente, ele se torna muito amigo dela, eles vão em um monte de lugares, só que eles são melhores amigos. Então, são confidentes. Que ele gosta. Isso. E aí eles não percebem que, na verdade, eles estão meio que apaixonados, né? Só que um dia ele se encontra com outra pessoa. Aí dia ele vem falar que tá gostando de outra pessoa, que vai começar a namorar outra pessoa. E a Rita não gosta muito disso. E ele começa, né, Greta, a se relacionar. De fato, ele tem outro relacionamento, né? Por um tempo, então eles ficaram aí 6 meses mais ou menos sem se falarem, de certa forma, né? Porque ele tentou outros relacionamentos e eles cortaram o vínculo, só que eles moram no mesmo condomínio. Então eles se cruzam, né? E ela sempre tentando não cruzar mais com ele, porque ele tá com uma outra pessoa. Só que ela fica nessa raiva, né?
de tudo isso que ela sente, porque até então ela não tinha falado para ele o que ela sentia, e ele também nunca falou para ela que ele sentia. Sim. Só que aí, o que é esse atendimento de urgência do dia de hoje? É que eles se cruzam e ele fala que não tá mais com ninguém e precisava conversar com ela porque percebeu que gostava, né, dela e sentia a falta dela, né? Sentia a falta dela, coisas que ele só veio sentir depois com outra pessoa. E aí ele abre o coração para ela, parece cena de filme mesmo, né? Ele abre o coração para ela, ela fica e a princípio ela tenta falar que não, porque na verdade ela tá com raiva, né? Ela na verdade tá com muita raiva dele ter tido outra pessoa. Só que aí ele lasca um beijo. Só que ela não admite. Ela não admite, ela não admite que ela tá assim, que ela tá chateada. Isso, ela não admite, né? E aí ele acaba, então, dentro dessa conversa, no estacionamento do condomínio, acaba, de fato, pegando ela de jeito, dando aqueles beijos cinematográficos. E é um beijo intenso, e ela fica ali, e ela fica desesperada, só que aí ela sai correndo e manda mensagem pra... Dá um tapa nele, né? Dá um cabefe nele. Dá um tapa nele, sai correndo e manda mensagem pra psicóloga falando que no atendimento de urgência. É esse o atendimento de urgência. E uma coisa que é interessante deste capítulo é sobre o quanto que as pessoas ficam nesse negócio de amor e sofrimento. Amor e sofrimento. Que realmente, na vida, a gente passa muito tempo da nossa vida tentando eliminar a dor, né? Tentando não sofrer. Sendo que, na verdade, o sofrimento é o balizador, é necessário. A gente é dicotômico, né? A gente precisa do bem e do mal, do bom e do ruim. A vida é assim, esse equilíbrio. Tanto é que o fisiológico precisa disso. O que é a homeostase, né? É esse equilíbrio entre hormônios bons e hormônios ruins, entre uma vida de ansiedade e de calmaria. Então, a gente precisa disso. Quando não existe esse equilíbrio, o corpo entra, né? E às vezes a pessoa ela fica querendo evitar o sofrimento, querendo muito evitar o sofrimento. E na tentativa de evitar dor, não vive as coisas boas, né? Perde o amor por medo do sofrimento. Porque nenhum relacionamento aí depois é perfeito. Reclama que não tem ninguém e que quer alguém, só que não quer passar por todo esse processo, né? Não quer, né? E eu falo, a paixão, ela não é calma, né? Pra gente amar alguém, no relacionamento, geralmente a gente primeiro se apaixona e depois entende o que é o amor, né? Mas essa paixão, ela é sofrimento, né? Ela é uma loucura. E as pessoas, e a Rita é do fugir, né? Tem até, por que se dar ao trabalho, né? Por que se dar alguma coisa nesse sentido, assim, como se dá muita dor de cabeça se relacionar, né? Dá muita dor de cabeça levar adiante. Tava boa a amizade, né? Meio que ela só queria ficar com o melhor amigo dela ali. Mas uma hora tem que evoluir, porque você não evolui. E aí ela até fala, né? Tudo aquilo que ela sentia como se ela estivesse na faculdade, ou numa adolescência, ou início da fase adulta, com frio na barriga, com tudo isso, mas aí ela não quer saber de amor, não quer saber disso. Mas na verdade ela tem medo disso. Né? Ela tem essa resistência de se entregar, né? Essa resistência. E aí o que acaba o capítulo muito, muito interessante, porque o beijo provocou na crise na Rita uma outra crise, porque ela estava na crise de quase 70 sem ninguém, trazendo toda essa dor, esse sofrimento e tudo mais, de não ter alguém. Aí, de repente, o melhor amigo revela se apaixonado por ela. De fato, e ela também é apaixonada por ele, só que ela não quer admitir. Não quer. E aí entra uma outra crise, que é a possibilidade de se relacionar, de fato. Ai, tomara que venha outro capítulo dela. Aí o capítulo 33 é sobre a Charlotte. Isso. E é sobre o Carlos. É tudo, gente, esse livro é a prova de que os problemas do ser humano estão nos relacionamentos. Os problemas estão nos relacionamentos. Porque o problema da Lori,
é o namorado, o ex-namorado. O problema do relações, John Dani. sim, não, mas relacionamento amoroso mesmo, porque Sim. que nem o John mesmo, ele, por mais que ele traga os problemas do trabalho, que todo mundo é idiota, que nananã, mesmo assim, no final das contas, ele tá ali por causa da esposa, para não perder a esposa, para não. Entendeu? Então, mas tem no final dele na história que ele não voltou. Sim. Um filho que ele nunca contou, também. Também. Não, mas no final das contas, tá sempre voltado com as questões afetivas. Exato. E aí a Charlotte vem, esse capítulo do karma aqui, né? Vem. Vamos lembrar quem é a Charlotte, né? A Charlotte é uma jovem que está paquerando o paciente do outro terapeuta. E esse paciente, ele apareceu com a namorada numa das sessões ali, que eles começaram a se paquerar e se falar na sala de espera. E ela estava toda empolgada com ele, porém, um dia ele apareceu com alguém lá e ela viu. E aí ela, né, ficou meio assim, e ela fala que é karma, né, que ela tem esse karma, justamente por causa disso. Porque as coisas não estão dando certo com ela, até o paquera dela não está dando certo. E ela tem um lance com álcool, essa é a Charlotte. Tem um lance do álcool ela tem também. Um lance com álcool que ela. Só que ela não admite, né? Ela não admite. Ela não reconhece que ela tem um vício aí. Que ela tem um vício. Aí o karma é um capítulo onde ela fala um pouco sobre ela se acha uma vítima de uma onda de coisas negativas acontecendo na vida dela, né? Isso. Assim, que ela traz nesse capítulo. Aí a terapeuta, na verdade, a Lori, ela fala assim, o quanto a Charlotte se distrai com essas coisas externas, né? Fala de coisas que acontecem de maneira externa para não entrar nas crises internas, para de fato não olhar para o que está dentro dela. Para né? entender o que é que está levando ela a essa, né, a essa dependência com o álcool. Ela coloca assim... Pode falar. Não, pode falar. E o que a Lori traz nesse capítulo que eu acho legal para nós terapeutas é entender o que realmente acontece nas terapias, né? Às vezes, o paciente ele vai trazendo coisas externas realmente para fugir do que está interno. E a gente tem que captar um pouco esses sinais, né, da maneira que os pacientes trazem. E ela traz isso nesse capítulo, né, da gente olhar um pouco para essas questões nesse sentido. Né, porque, às vezes, todo esse drama, né, que o paciente traz de coisas externas, na realidade, está escondendo o que de fato está fermentando ali dentro, né? E acontece isso muito, né? Às vezes ela traz tanto que ela fala, né? Que aqui, acho que é do cachorro, não é? Nessa parte. Que ela fala de uma situação, de uma publicação de um cachorro dirigindo, não sei o que, aí ela chora. Então, as coisas às vezes que... Não lembro se é aqui. Sim, eu acho que é. Que ela comenta um pouquinho, deixa eu só ver que página que ela fala sobre isso. Tipo uma cegueira emocional, né? Assim, fala coisas do... É assim, ó. Na página 256, que ela fala um pouco sobre isso, né? Que ela conta um relato de uma propaganda, acho que é isso, de uma coisa assim, e chora, fica emocionada. Ou seja, tem coisa no fundo aí que é dela, né? Na busca Mamãe cão, né? A mãe cão, mamãe que dirige a vida, alguém, porque a história da Charlotte é uma história onde ela teve que se virar meio que sozinha na vida, né? Uma ausência de um pai e de uma mãe, teve que cuidar do irmão mais novo, coisas nesse sentido. Então tem um pouco isso. Aí ela traz um pouquinho aí dessa historinha dela, né? Essa sessão dela começa com ela sempre querendo que a terapeuta responda alguma coisa para ela, tipo, o que eu faço com o paquera? O que eu faço com o meu emprego? Ela está sempre querendo que a terapeuta, ela está sempre com perguntas para a terapeuta do que ela vai fazer ou deixar de fazer, né, nas situações. E aí a Lori traz aqui no capítulo essa questão do terapeuta, né, que
ao mesmo tempo que a pessoa quer que você dê uma resposta para ela também fica muito brava quando você meio que direciona alguma coisa. Sim. Né? Porque, na verdade, não é o papel do terapeuta. Às vezes a pessoa fala assim, isso já aconteceu muito comigo, da pessoa me mandar uma mensagem e falar, que eu faço, eu não sei se eu vou para entrevista, se eu não vou, nananã, né? E eu falo, mas no final, mas por que você vai para entrevista? O que você quer com esse trabalho? O que te interessou? Por que você se interessou para isso? Né? Para a pessoa conseguir chegar nessa resposta, porque quem sou eu para dizer se é para ir ou não é para ir, né? Exato. Mas a pessoa, muitas vezes, ela quer isso. Né? E às vezes eu finalizo assim, então vai. Né? Se você quer tanto ir, vai. Qual que é o problema de você ir? Aí na outra sessão ou no outro momento ela fala, lembra que você falou para eu ir na entrevista? Eu me dei mal na entrevista. Mas eu não mandei você ir na entrevista. Você queria ir na entrevista e eu falei, vai então. Porque era isso que a pessoa queria. Ela queria que eu dissesse para ela e eu disse, então vai. Né? Então, a pessoa, ela joga. É muito interessante isso, né? Porque o paciente, às vezes, ele traz realmente... E quando você não dar a resposta, que é o nosso papel, e sim fazer refletir, é bem isso, né? Às vezes é só isso mesmo. Então, o que você está sentindo com isso? O que você quer com isso? Porque isso vai trazendo a resposta. Porque quando você vai falando, você vai se ouvindo. Né? Semana passada eu fui fazer às vezes eu dou mentoria, né? Mais específico, assim, não é sessão terapêutica. E a pessoa veio com, aspas, um conflito. Foi uma sessão só, assim, de mentoria mesmo. E ela falou que estava com um conflito X, que ela não sabia se fazia uma coisa ou outra. E eu fui fazendo só essas perguntas, né? Onde está o conflito? Né? Aí ela falou, caraca, não tem conflito. O que eu preciso é isso. Eu já sei que é isso. Né? Mas a pessoa às vezes precisa, e eu acho que é o nosso papel ali, como terapeuta, mentoria, etc., trazer esses questionamentos para que o cliente entenda o que ela precisa. Exatamente. Foi até engraçado assim, a sessão, porque foi uma sessão muito breve. Ela trouxe, aí questionei. Ela falou, caraca, não tem conflito. Não, você está trazendo um conflito que não existe. Mas uma hora... sabe para onde você quer ir, mas nessa hora é exatamente isso, né? E o que é o momento em que a gente dá alta para o paciente? É quando ele mesmo começa a se questionar, começa a fazer esse processo, né, de reflexão, para encontrar as respostas sozinha, os caminhos sozinho. Porque esses dias mesmo uma paciente virou para mim, né, e falou, como é difícil fazer isso sozinho, né, que aqui a gente senta aqui, rapidinho, eu tô contando as coisas para vocês, você já começa a me questionar umas coisas, e rapidinho eu vou entendendo, né, o que está acontecendo, por que eu tô sofrendo, por que eu não tô conseguindo fazer, né, só que como é difícil a gente ter a clareza naquele momento de que a gente precisa se questionar, de que a gente precisa se fazer essas perguntas. Mesmo porque, às vezes, a pessoa ela tá lá naquele corre-corre e vai vindo um monte de coisa negativa na cabeça. né? É real disso tudo, né? E a pessoa tem dificuldade de começar o processo, né, de parar mas uma hora a pessoa começa a fazer isso por si só e aí a terapia ela não é mais necessária, pelo menos não naquele momento, né? Sim. E nesse capítulo ela traz bem isso, né? Essa questão desse papel do terapeuta nessas questões do paciente, né? Assim, que os pacientes às vezes vêm presumindo que a gente tem uma resposta pronta, a gente não tem resposta pronta. Isso é muito importante de vocês entenderem. Nenhum psicólogo, nenhum terapeuta tem resposta pronta, gente. Porque a questão é direcionar você a achar a sua resposta. Então, e o que eu vou fazer com a minha vida não significa que vai ser boa para você. Exatamente. Mas o que você faria? Alguém já te perguntou isso? Para mim, perguntam sempre. Sim. Tá, mas se fosse você, o que você faria? O que tem a ver o que eu faria? Porque o que eu faria, eu vivo em outra realidade. Do meu contexto, do meu sentir, de uma outra realidade.
Exato. Então, e às vezes a pessoa quer isso, quer ouvir isso, né? O que você faria no meu lugar? Sim. Muitas vezes eu falo assim, ó, no seu lugar, eu refletiria sobre os pontos positivos e negativos, eu me questionaria, por que eu tô querendo ir para esse lugar? Por que eu tô querendo, por que eu tô com medo de ir para esse lugar? Eu faria esse tipo de questionamento. É. Quer dizer, eu fiz a mesma coisa. Sim! Aí minha fala, não é muito Ai, ai. mas tem hora que dá uma vontade de falar, minha filha, quando você Sim. vai enxergar? E aí é legal nesse capítulo, agora eu tô lembrando aqui, né, na página 254, que ela fala de tudo isso como terapeuta, porque ela é a terapeuta, mas aí ela fala que quando ela está no lugar de paciente, Ela faz a mesma coisa. ela esquece tudo. Gente, sabe o que isso me lembra? Me lembra, né, toda vez que eu tô lá como professora e fico criticando os alunos que se distraem, que querem ir no banheiro toda hora, nanana, e toda vez que eu sento para assistir uma aula, eu falo, gente, A mesma coisa. não importa se você conhece o outro lado da moeda, quando você tá naquele papel, você parece que regride, cara. Você acaba fazendo a mesma coisa. Quando você vê, você tá no celular, quando você vê, você tá querendo ir no banheiro, quando você vê, você já tá achando um negócio chato. Aí ela fala uma coisa que eu acho muito legal. A informação que o paciente apresenta é distorcida por uma determinada lente, que a apresentação da informação mudará com o tempo, na medida em que se torne menos distorcidas. Que o dilema pode até ser sobre algo completamente diferente que ainda precisa ser descoberto. Então, é muito interessante, né? Porque é bem isso, né? Quando a gente fala e na visão distorcida, e aí na terapia você vai tirando essas lentes, né? E você vai ficando pensando, o que é verdade disso tudo, né? Muito legal. Tem que questionar isso mesmo. O que é verdade disso tudo, né? Sim. Qual que é esse todo drama todo? É esse mesmo, drama né? Todo mundo trava essa batalha, né? Essa coisa interna. O que é verdade disso que eu tô falando, da maneira que eu tô falando, o que é real de fato de tudo. Por isso que é muito importante esse questionamento, sem sombra de dúvida. Por isso que é importante, né? Ela fala uma coisa aqui, né? Que ela fica pensando, que o terapeuta dela é mais competente do que ela. Uhum. E por isso que é muito importante. Por exemplo, eu até esqueço que eu sou psicóloga quando eu vou para minha terapia. A minha terapia. Sim. Tipo, sim, para. a gente tem que ir pra porque gente senão a gente não consegue se abrir, não, porque a gente fica com esse julgamento, né? Sim. Com esse julgamento não é fácil, de que... viu, gente? Para falar a verdade, não é fácil, né, Dani? Eu acho que hoje a gente consegue pelo tempo que a gente tem, mas não é fácil. A gente tem uma autocrítica muito grande. A gente acha... Primeiro, lá na faculdade, a gente entende que psicólogo tem psicólogo. A gente entende isso. Né? Muito cedo a gente entende isso. Mas, ao mesmo tempo, muitos nem contam. É muito difícil lidar com essa história porque a gente tem uma autocobrança no sentido de que, eu tenho conhecimento. Eu sei como funciona. Eu tenho as ferramentas. Eu conheço as técnicas. Por que é tão difícil a gente praticar? Né? É muito difícil a gente praticar. Porque muitas vezes é isso, a gente está com esse pensamento distorcido. Como que eu vou enxergar a realidade se eu estou com filtro? Então, tirar esse filtro, muitas vezes, é necessário ter outra pessoa para falar. Para atender psicólogo tem que ser muito bom. Sim. Tem que falar. A minha psicóloga, ela fala, repete. Tem uma raiva. A minha vira e fala assim, repete. Pare, respira. Agora me fala onde que tá essa dor no teu corpo. Eu falo, sai da mente, Greta. É o corpo. Então agora você vai ficar aí nesse lugar que tá doendo. Aí vem tudo, Pia. Aí vem choro, grito, raiva. Então é isso, né?
Porque às vezes a gente tem isso mesmo. a resposta na própria fala, né? Mas não está enxergando. É. Então, e esse negócio de ter E que dar sentir conta de. mesmo, né? E sentir. Eu atendo É, psicólogos, então é muito interessante também. Você eu vê, também atendo. né? Né? A gente tem que se permitir também, né? Ter dores. O que mais Vamos lá, o que mais? aqui? Este capítulo, estou Falei pensando. disso também. Ah, ela fala da cegueira emocional, né? Que você até falou alguma coisa. Sim, a gente já falou um pouquinho, que é a listimia. É, Isso aqui é interessante, só falar rapidinho, pessoal. Por quê? Porque isso acontece com muita frequência. As pessoas não sabem nomear o que sente, né? Então, quando ela fala da cegueira emocional, é bem essa questão. Às vezes a gente tem um sentimento, mas a gente não sabe dar nome para esse sentimento, né? E aí isso vem muito com a nossa educação mesmo, né? De direcionar e de poder se permitir sentir. Então, é um pouco sobre isso que ela fala aqui, que a Charlotte não entra em contato com isso. Então, ela tem uma dificuldade grande de falar das emoções dela e de deixar vir essas emoções. Isso acontece com muita frequência no consultório, né? Fica muito no mental, e aí como é que é falar e deixar vir essa emoção mesmo, de fato, e dar um inclusive, nome eu para já essas até falei emoções. aqui. Tem uma pessoa que eu atendo que toda vez que ela tem vontade de chorar, ela fica lutando. Ela Não luta, chorar. ela luta. Ai, eu chorando de novo. Ai, eu não quero chorar. Mas, gente, se tem vontade de chorar, tem um Chora! motivo para isso. Chora, Cristo. Quando que as pessoas vão entender que o choro é terapêutico, que o chorar é para desaguar, é para pôr para Sim, fora, é aquilo que você não está sim. conseguindo resolver, aquilo que você não está conseguindo colocar para fora, aquilo que você não está conseguindo dizer em palavras, muitas vezes tem que vir em choro, gente. Tem que chorar, mas eu não estou dizendo que você tem que forçar o choro, porque tem gente que não consegue chorar, não consegue chorar. Sim, E fica nesse negócio que eu sim. preciso chorar. Não, se você não consegue chorar, às vezes você vai encontrar uma outra forma de Outro fazer isso. jeito. Sim. Né? Você vai encontrar um outro jeito de desaguar. Às vezes é num trabalho, num esporte, num hobby, né? Mas, pô, que mania de lutar contra o choro que esse povo tem, gente. E aqui ela fala, né? Às vezes as pessoas não conseguem identificar os sentimentos porque não foram considerados quando era criança, por exemplo. Uma Porque criança que está com raiva. E aí o pai fala, ai, que besteira, raiva disso por quê? Ou seja, não foi legítimo, não deu, né, significado. engole o choro. Engole o Engole o choro. choro, que Então, isso besteira chorar acontece por com isso. frequência. Aqui, ó. Hoje eu choro, mas faço xixi toda hora. Pois é. Diria Freud, sublimação. Olha o corpo, olha o corpo. E é muito interessante, porque aí ela fala isso, e é legal a gente entender isso, né? Quando a gente não dá, não legitimiza realmente, é legítimo aquela emoção, né? Então, assim, quando esses dias eu estava atendendo uma paciente, ela tem seus 60 anos e recém-separada, né? E ela estava com muita raiva, porque ela não era o que ela estava querendo viver. E ela fala isso até hoje. Ela fala assim: nossa, toda vez que eu lembro que é legítimo o meu sentimento, que você me deu essa liberdade de ser legítimo, né? Mas você sabe Isso me que eu uso muito essa tranquiliza. Eu também expressão? uso muito isso Eu também. falo, Eu te falo, não autorizo. tá. É legítima a sua emoção. Você está com raiva. A raiva Eu tá tudo falo, eu te certo. autorizo a Que é a chorar, eu te raiva. autorizo, porque parece que a pessoa precisa de uma Como se não precisa. autorização para Exatamente. sentir. E aí Eu te o que autorizo a a ficar Lore triste. traz, e o que a Lore traz nesse capítulo é isso. Às vezes, nosso adulto hoje não autoriza essas emoções, porque lá quando a gente era criança, não nos autorizaram. É muito da infância É mesmo, né? muito isso, Todas muito. as crenças, todos os traumas, Exatamente. todas as dificuldades. A infância é tudo na nossa É vida. E, uma referência muito infelizmente, importante. infelizmente, os pais não são educados para ter filhos, né? Eles são educados. O ser humano ele é educado para trocar fralda, para alimentar, Sim. para ensinar a higiene bucal, para é isso, tipo, para mandar para a escola, para Ter umas preparar para o coisas mercado de bem. trabalho, mas para inteligência emocional, para o afetivo, para lidar
com as situações difíceis. Não, nenhum pai, a gente não é desenvolvido para isso. Exato. E aí a gente vive esse ciclo. E aí as pessoas falam, nossa, nunca teve tanta procura terapêutica. Sim, nunca teve, porque nunca tivemos essa abertura de olhar para os nossos... De poder olhar e olhar para isso. Né? E agora as pessoas estão sendo autorizadas se expressar. A poder, né, se expressar, falar o que sente. E é muito interessante, tem outro caso, terminou recente um relacionamento, coisa de um mês, e tá na dor ainda. Mas aí ela fica, não, porque eu não posso chorar. Pode chorar, você tá vivendo, de certa forma, um luto, você terminou um relacionamento. Pode, não, tem que chorar. Tem que ser resiliente, sentir, né? Sabe? Essa palavra foi tão banalizada, né? As pessoas banalizaram demais a palavra resiliente. Então, tudo que você está fazendo, você tem que ser bola para frente. Você tem que agora bola para frente. Vai ter momentos que vai bater saudade, então chora. E tá tudo bem. Tô no luto, vou sofrer. Faz parte, cara, você é humana, sabe? Eu atendi uma pessoa uma vez que ela estava desesperada com uma amiga que tinha se separado e não conseguia retomar a sua vida. Sim. Né? Retomar assim. Ela fazia pouco tempo, mas ela não estava conseguindo assim sair daquele primeiro impacto ali, né? A negação, ele vai voltar e nananã. E aí essa pessoa, ela queria o quê? Ela queria tirar a menina da casa dela para ir comer, para ir para uma festa, para ir nananã, porque para com isso, cada um processa, né? Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Por que você acha que o melhor para sua amiga é ela ir para uma festa? Por que você acha que para ela conseguir resolver essa situação, ela tem que estar fazendo uma coisa feliz? Né? Porque isso é o que você faria, isso é o que você acha que é bom. Pode ter dado certo para você. Então, mas por isso que é muito complicado a receita pronta. Né? Por isso que é muito complicado o conselho. Por isso que é muito complicado você, quando você tá mal, você achar que o seu amigo vai ser o seu melhor apoio. Amigo é apoio, porque amigo vai estar ali com você, vai te fazer companhia, vai te ouvir. Mas ele não é bom conselheiro. Nenhum amigo é bom conselheiro, gente. Nem eu, que sou psicóloga, consigo ser essa pessoa para os meus amigos. Entendeu? Então, e outro amigo pega raiva, amigo pega ranço do namorado que brigou, aí você volta com o namorado, o amigo não aguenta mais olhar para a cara do seu namorado, tanta raiva que ele faz, e acha que o amigo vai ter neutralidade para te ajudar a resolver. Ai, gente, é muito bem. Sabe uma coisa que eu achei legal? Na página 258, acho que a gente pode encerrar até falando disso aqui do caso da Charlotte. Eu achei legal que ela coloca assim, a compulsão à repetição é um animal espontâneo. Amiga, a gente marcou igualzinho as coisas. Pelo jeito você grifou tudo que eu grifei. Grifei aqui, né? Olha que legal. Aí ela coloca assim, para Charlotte, a estabilidade e sua concomitante alegria não são confiáveis. Fazem com que ela se sinta indisposta e ansiosa. Aí ela coloca assim, quando você é criança e seu pai é amoroso e brincalhão, depois ele some por um tempo, voltando mais tarde, agindo como se nada tivesse acontecido, e faz isso repetidamente, você aprende que a alegria ela é inconstante. Porque ele vai e ele volta, né? Isso eu repeti várias vezes. O que você aprendeu com isso? Eu acho tão importante isso, né? Quando sua mãe sai de uma depressão e repetidamente parece interessada na sua vida, agindo de maneira que você vê as mães de outras crianças agindo, você não se atreve a se sentir alegre, porque sabe, por experiência, que isso vai passar. Ou seja, uma mãe instável, humana. Vamos lá? Né? Ai, como é importante, eu achei assim, né? Tão importante essa pontuação dela nisso aqui, né? O quanto a gente, na vida, aprende exatamente tudo isso.
que vai e que volta, que a alegria vai e volta, que a tristeza vai e volta, né? Essas inconstâncias da própria vida. Isso ajuda até a lidar, a gente, né? Isso vai... Porque tudo é assim, gente. Às vezes a pessoa reclama do trabalho para mim, né? Eu tô com... A demanda é maior do que o tempo, são muitas coisas para fazer e cada hora vem te pede um negócio, e aí eu costumo falar assim, bem-vindo ao mundo do trabalho, bem-vindo ao mundo adulto. Exato. Bem-vindo ao mundo adulto. Eu não sei em que momento, mas eu sei sim, historicamente eu sei sim. Né? Às vezes a pessoa não consegue entender, não é que não é para sofrer, gente. É para sofrer, é para se incomodar, sim, porque senão a gente não muda as coisas. Sim. Né? Quando a pessoa que não se incomoda, ela morreu para a vida. Né? Então tem que se incomodar para melhorar. Mas aí porque eu falo, bem-vindo ao mundo do adulto, o que você vai fazer com isso? Eu sempre falo isso. Comunidade. Então, às vezes, né? Porque assim, ok, essa é a tua realidade, esse é o teu trabalho. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar aí? Você vai sair? Sim. Você vai conversar com o seu gerente? Você vai ligar o foda-se e se você tem mais coisa do que o tempo é possível, o que você vai fazer? Você tem escolhas, escolhe, mas faz alguma coisa com isso. Né? Só que essa é a nossa realidade. Dá para você nascer... Eu achei tão engraçado que uma pessoa virou e falou assim, mas eu li em algum lugar, eu escutei em algum lugar, mas eu não pedi para nascer. Pois é, não pediu, mas você está aqui agora, o que você vai fazer com isso? Já que você está aqui, gente, com isso? Sabe, ninguém escolheu, ninguém. Se tem uma coisa que nós não escolhemos, é nascer. Ninguém escolheu nascer. Então, mas a gente escolhe como viver. Gente, então vamos lá. A gente escolhe como viver, né? Então tem muita coisa para ser refletida sobre esse posicionamento da gente em relação à vida, né? Sim. Eu gosto de repetir Cortella, porque Cortella ele sempre usa aquela expressão, né? A dor, a gente não escolhe, a dor não é uma escolha, mas o sofrimento sim. Sofrimento, né? sim. Você não vai escolher ter uma dor de cabeça, mas o quanto você vai sofrer por causa dessa dor de cabeça. Com isso, Aí não toma um remédio para dor. Tá escolhendo, sofrer. Tá escolhendo sofrer, então não vem reclamar. Você entendeu? Então, a gente não escolhe ficar doente, a não ser que você está provocando isso. Né? Mas assim, a dor a gente não escolhe, mas o sofrimento sim. O quanto você vai ficar naquela sofrência. Né? Então, a gente sempre tem uma escolha. Acho que o último capítulo de hoje. Apenas seja, gente. Esse capítulo é bem curtinho. Ela vai contar, né, uma conversa que ela teve com o cabeleireiro dela. E sabe que eu acabei de fazer as unhas, que tá linda por sinal, Ana Martins. E hoje mesmo a gente estava conversando e ela fala, né, que a gente é uma terapeuta da outra, que a gente está sempre fofocando a coisa da nossa vida, né? E ela fala que a vida inteira ela sempre escuta, ela é manicure há muito tempo, que ela sempre escuta, mas ela nunca fala dela, né? E que ela também não tem conselho para dar para as pessoas, que ela não sabe o que fazer com isso. E eu lembrei muito dessa história, porque é isso, porque o cabeleireiro da Lori é assim, né? Ele fala, na verdade, ele indaga ela por que ela fez essa escolha, né, de ser terapeuta, porque ele ali, as pessoas querem fazer ele de terapeuta, né? Elas contam a sua vida e ele não sabe muito o que fazer com isso, porque ele não queria saber. Essa ali, né? A verdade é que ele não queria saber essas coisas.
E ele, né, ali fazendo o trabalho dele. Não tem como, né? A pessoa tá se olhando aquela, tá se olhando no espelho, então tá refletindo ali, tá vendo o reflexo dela mesma, e aí vem, né? E às vezes E é um tempo que você fica ali, às vezes você fica horas no cabeleireiro. Sim. E, né, nunca vi, é um lugar para fofoca, é um lugar para contar mesmo. Acho que todos o salão de beleza, todo salão de beleza é assim. E aí ele, né, e ainda ela fala, aí ela fala, mas você, mas eles contam coisas, mas as pessoas contam de tudo, ele fala de tudo. Mas eles contam coisa grave, contam coisa... coisas que às vezes a pessoa não conta nem pro terapeuta, tá contando pro cabeleireiro. Mas é muito legal esse capítulo, porque, né, as pessoas, elas querem falar sobre elas querem contar, elas querem fazer terapia, mas muitas vezes elas procuram a pessoa errada para fazer isso, né? Não entende que o ideal seria procurar quem está preparado para fazer isso, quem realmente estudou. Ele estudou para cuidar de cabelo, né? Ele estuda para isso, o conhecimento dele, a experiência dele é com isso. E eu acho que o grande recado, né, desse capítulo aí pra gente é que muitas vezes a gente quer resolver as coisas pelo caminho errado, né? A gente quer usar um amigo de terapeuta, a gente quer contar as coisas para uma pessoa que muitas vezes não conhece, não sabe o que falar, como fazer, né? Ou não está preparado para isso. Sim. Então é bem interessante. E aí ela também visita, né, essa sua própria escolha com essa por que ela escolheu essa terapeuta, dele, né? Então ela revisita isso e ela coloca para ele, né? É muito legal. E ela fala também, aqui tô vendo aqui no finalzinho, ela fala, né, que às vezes as pessoas precisam aceitar a si mesmas e aos outros do jeito que são. E acho que a hora que se reflete ali, vem tudo isso também, né? Mas às vezes, para se sentir melhor, você precisa de um espelho erguido à sua frente. E não um espelho que a faça parecer bonita, como aquele que você está olhando ali. Né? O Yudi visitando a gente. Faz tempo que a gente não vê o Yudi. Quer dizer, eu vi ontem. Mas... Aqui. Lindeza. Eu não vi se o Bibo entrou aí, que depois ele fica com ciúme. Fala do Yudi, não fala dele. Antes dessa parte, eu tenho uma frase que ela fala assim: Core parou de cortar e me olhou no espelho. Talvez tudo que eles reclamam não seja de fato um problema. Vai ver que está tudo bem daquele jeito. Talvez esteja até ótimo, como o corte de cabelo deles. Vai ver que eles ficariam mais felizes se não tentassem mudar as coisas, apenas ser. Ai, muito bonitinho, porque né? ele sente que as pessoas vão lá cortar, que o cabelo tá impecável, que o corte ainda tá bom, né? Mas que eles vão pro salão com uma tentativa de resolver alguma coisa, né? De mudar alguma coisa. E às vezes não muda nada, mas é essa sensação. Mas é a sensação de mudar. Tanto que ele fala, as pessoas às vezes voltam porque gostaram do atendimento e querem algo novo, mas eles nem mudam. Nem muda, ele tem essa sensação. Mesma coisa. Às vezes a terapia é bem isso. Você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. Você só é um espelho da pessoa. Sim. Você só vai repetindo o que a pessoa está falando, as conclusões que ela está chegando. E ela acha que o trabalho mais difícil foi o seu. Sempre assim, né? E na verdade não foi. Ai, gente. É isso. Outra... Felipe... Tô parecendo TikTok aqui, né, gente? Obrigada pela rosinha, obrigada pelo coraçãozinho. É isso, gente. É isso, amores. Em breve a gente volta. Nós estamos atrasados com as nossas leituras, né? Mas porque a vida de adulto não é fácil, né, Greta? Fora daqui, das telas. Mas a gente vai no nosso tempo. Vai no nosso tempo. Amiga,
Um beijo, um queijo. Beijo, amiga. E até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigada.